Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, à oitiva da testemunha doutora Ingrid Alfenas Segória, é isso? Segória. Segória, já Isso. qualificada no termo de oitiva, constante nos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito 02-2022, instaurada pela Resolução 02-2022. A senhora está sendo ouvida na condição de testemunha, na Comissão Parlamentar de Inquérito 02-2022, que tem como objetivo de apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município, um possível desvirtuamento do processo seletivo, edital 01-2022, publicado na edição número 1654, de 14 de janeiro de 2022, do Diário Oficial Eletrônico do município de Itápolis, ao burlar concurso público, recrutando funcionários por meio da Santa Casa para a prestação de serviços em unidades básicas de saúde de Itápolis, desvirtuando a natureza dos repasses das subvenções sociais, que constam do artigo 16 da Lei 4.320, de 17 de março de 64, e desagregando o quadro estrutural da administração pública municipal previsto na Lei 2.675/2010. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1286, realizada em 25 de abril de 2022, resolução número 02/2022. A senhora está aqui na condição de testemunha, como tal tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de responder a processo. A senhora tem ciência disso? Sim. Eu vou passar então a senhora relatora para o início dos questionamentos. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde. Obrigada pela presença. Tá? Imagina. Ingrid, você ocupa o cargo de procuradora do município, é isso? Isso. Desde quando? Desde 2015, março de 2015. Tá. E você se concentra em uma área em específico dentro da prefeitura? Desde 2015 eu me concentro na área da saúde, e já faz um ano mais ou menos que eu também acumulo a parte da área civil. Eu divido a pasta, essa área com o Alexandre, com o doutor Alexandre. Ah, sim. Você chegou a participar também da comissão do terceiro setor ou não? Não, nunca participei. Entendi. E vocês inicialmente foram consultados, o jurídico, ou você em específico, ouviu alguém sendo consultado devido a esse processo seletivo que foi feito na Santa Casa, essa contratação de pessoas para trabalharem nas unidades básicas de saúde? Certo, eu vou explicar como eu cheguei até a reunião. Sim, Até obrigada. para ficar melhor. Eu não fui convidada para participar dessa reunião, porque, embora eu seja da área da saúde, que eu trate das ações da saúde, eu não lido com as ações da Santa Casa, são coisas distintas. Então, o doutor Felipe foi chamado para essa reunião porque ele era da comissão do terceiro setor. Só que acontece, eu queria conversar com o prefeito, eu queria fazer uma reunião com ele. E eu não estava conseguindo encontrar um horário que desse certo. Aí o Felipe falou assim: Ingrid, me chamaram para uma reunião hoje à tarde, participa comigo, que assim que acabar a reunião você já fala com o prefeito. Até o Felipe ia conversar junto comigo, eram outros assuntos, não tinha nada a ver com a Santa Casa. Eu falei, tudo bem. Então, eu entrei na reunião sem nem saber do que se tratava. Durante a reunião que eu comecei a escutar o que eles estavam falando e comecei a entender sobre o que se tratava. E nessa reunião, eles falaram realmente sobre a questão da contratação. Não sei se eu continuo falando, eu aguardo as perguntas. Mas, e aí, em um momento, o Felipe começou a ficar assim, preocupado, e falou assim: gente, eu já havia falado que isso é irregular. A Santa Casa está sob intervenção. Não tem como vocês fazerem um processo seletivo, é o caminho contrário, né? Processo seletivo para a prefeitura, para a OBS. A Santa Casa está sob intervenção faz 14 anos, se eu não me engano. Foi aí que eles começaram a conversar, que eu comecei a ver sobre o que se tratava, e também comecei a ficar preocupada, porque estava errado. E ficou assim, mais uma meia hora, de meia hora, mais uma hora mais ou menos, sendo discutido isso. O Felipe expondo, falando sobre os artigos da lei, explicando que a Santa Casa não é uma OS, não é uma OCIP, ela está sob intervenção, ela não tem uma personalidade jurídica própria para tomar as decisões e fazer um concurso para a prefeitura. Isso não existe. E que eu me recordo, o prefeito falou assim, tá bom, então não vai ser feito. E eu falei, tá, o Felipe saiu da reunião confiante que não ia existir. Para nossa surpresa, dali uns dias, a gente viu o edital
E também, posteriormente, teve um memorando reiterando essa questão, falando, olha, está errado, né? E eu não me lembro se foi só o Felipe que assinou ou se fomos todos nós, eu não estou me recordando. Mas, então, já tinha, na reunião, eu percebi que já tinha havido a comunicação, a conversa entre eles, porque na hora o Felipe ficou bem chateado com a situação, porque ele foi pego de surpresa na reunião. Ele falou, olha, como que isso vai estar indo para frente se eu já tinha falado para vocês, se eu não me engano, ele já tinha conversado com a advogada da Santa Casa. Quem que estava nessa reunião aí, você lembra? Eu não me lembro todo mundo. Tá. Tava eu, o Felipe, o prefeito, a advogada da Santa Casa, tinha uma moça junto com ela, eu não me recordo quem era, mas era da Santa Casa também, e eu não me recordo se tinha mais alguém, acho que aqui da Câmara, eu acho que tinha, foram 2 reuniões e eu estou confundindo, porque teve uma outra reunião para tratar de uns outros assuntos, que foi a reunião com o jurídico para tratar de assuntos gerais. E aí também entrou o assunto da Santa Casa. Só que, se eu não me engano, tinha alguém da Câmara também lá, se eu não me engano. Tá, nessa dia. primeira reunião. E E para quem que foi encaminhado esse memorando? prefeito. Para o prefeito. Tá. Sim. Você não se lembra se assinou o memorando junto? Eu acho que a gente assinou porque foi uma questão muito forte, porque a gente foi acusado, assim, não acusado, né? Um modo de dizer, que ninguém avisou. E era notório, né? A gente tem um sistema na prefeitura que se chama Sistema Undoc, que a gente envia e não tem como apagar, né? É uma coisa assim que não tem como ser... Você não tem como editar. Não tem como, a partir do momento falar que você não recebeu, envia, que não viu, né? Você não consegue apagar, não consegue nem corrigir. Se você mandar errado, você tem que mandar de novo. E isso está lá no sistema, com data, horário. Então, foi uma coisa assim muito... que chateou muito a gente, né? Então, a gente reiterou isso para falar, olha, foi enviado sim e precisa ser tomada alguma atitude para que o erro não persista. Entendi. E o erro é a questão do concurso público. O que você vê sobre essa questão? Não, é um erro por quê? A Santa Casa está sob intervenção do município, faz 14 anos. Então, é o município que opera, que dá os comandos para tentar recuperar a saúde né, financeira, para que daqui para frente, quando o município sair, a Santa Casa continue com as suas próprias pernas. O que eles fizeram foi um caminho inverso. Fizeram um concurso dentro da Santa Casa para contratar para a UBS. Assim, se a Santa Casa fosse uma organização social, ela não tem personalidade jurídica. Foi uma forma incorreta, ao meu ver, juridicamente falando. Por quê? O prefeito ele tem poder de discricionariedade. Só que a discricionariedade não é acima do princípio da legalidade. Ele tem o poder de decidir dentro da oportunidade da conveniência, mas dentro do que a lei determina. E não foi assim que foi feito de uma forma equivocada, né? E já tinha sido avisado pelo jurídico da prefeitura, através do Felipe, que era da comissão do terceiro setor. E nessa segunda reunião que você fala que existiu, com os demais procuradores, voltou de novo o assunto Santa Casa? Voltou. E de que forma que ele foi debatido? Não foi só esse assunto, foram vários assuntos, né? Quando chegou a vez do Felipe falar, ele colocou essa pauta falando, olha, eu tinha avisado, vocês fizeram a contratação, está incorreto. Foram vários assuntos que estavam pendentes da Secretaria de Assuntos Jurídicos, a gente foi colocando, né, na hora e foi falado. E procede a informação, depois foi feita uma ata dessa reunião e o assunto Santa Casa não estava na ata? Não. Foi mais de 1 hora de reunião e a ata tinha umas 4 ou 5 linhas. E aí a gente ficou assim, a gente não pode assinar isso primeiro, porque constava nome de colegas que não estavam lá.
Segundo, não tinha 5% do que a gente tinha falado, porque cada um foi falando e falou muita coisa. Eu falei dos assuntos que eram relacionados à minha pasta, o pessoal do trabalhista falou dos problemas relacionados ao trabalhista, o tributário falou do tributário, então eram diversos assuntos, foi uma reunião bem extensa. E em 5 linhas. Falou disso, disso e disso, acabou a ata, não aprofundou e nem citou a questão da Santa Casa, que era uma das mais graves, um dos assuntos mais graves que a gente tratou aquele dia. Entendi. Pode ficar à vontade, presidente. Bem, apenas para reforçar o que foi dito. Nessa primeira reunião, então, em relação a esse assunto sobre a contratação da Santa Casa, qual que foi a decisão tomada pelo senhor prefeito? E que eu me recordo, depois de muito Felipe falar e insistir, ele falou, então a gente não vai fazer. Vamos rever isso. E depois não foi falado mais nada. Eu não fiquei sabendo mais nada. Eu só fiquei sabendo do assunto de novo, ouvi falar do assunto de novo a hora que o edital do concurso saiu. Que aí houve esse assunto veio à tona de novo. No seu entendimento, para preencher essas vagas que foram preenchidas pela Santa Casa na rede pública hoje, qual seria a forma correta de contratação desse pessoal? Através da prefeitura. Jamais através do jeito que eles fizeram, porque está sob intervenção. Até a questão jurídica, eu sei que a gente não é o assunto hoje, mas assim, só para vocês entenderem, eu assisti o depoimento do senhor prefeito, com todo o respeito. Foi colocada a questão jurídico-prefeitura e jurídico-Santa Casa. A advogada da Santa Casa, ela tem total competência, igual a nossa. Não é questão de desmerecimento ou de falar que a gente sabe mais ou menos. A questão é que a Santa Casa está sob intervenção do município. Se não houvesse, com certeza, a gente não tem nada com isso. Eles tomam as próprias decisões. Em outra cidade tem a Santa Casa funciona sozinha, o município não interfere. Mas, nesse caso, o município está sob intervenção. Então, é importantíssimo o parecer, ainda que opinativo, ele é opinativo, mas ele não é para ser desconsiderado. Você desconsidera quando você tem margem, quando a lei permite que você desconsidere. Né? Então, na sua opinião, essas contratações deveriam ser feitas diretamente pela prefeitura e não usando a Santa Casa. Ou se transformasse a Santa Casa numa organização que tivesse toda... Mas não é. A Santa Casa ela não tem personalidade jurídica própria, ela não é uma instituição separada que tem esses poderes, porque ela está sob intervenção. Algum dos funcionários do jurídico foi convidado ou nomeado ou foi cogitado de alguém do jurídico, procurador, trabalhar lá dentro da Santa Casa para verificando os atos de legalidade lá, ora praticados, ou isso também não foi? Nunca fiquei sabendo. Eu, pessoalmente, nunca ouvi falar de nenhum dos meus colegas e eu não fui chamada. Certo. Você entende que essa decisão que foi tomada, então, o prefeito não escutou o jurídico? Em curtas palavras, o prefeito não seguiu as orientações do jurídico da prefeitura, e sim da Santa Casa? Sim, ele não escutou o jurídico da prefeitura, ele escutou o jurídico, acredito eu, né, que tenha tido algum parecer jurídico da Santa Casa, porque o da prefeitura foi contra essa contratação. A forma como foi feita o edital e tudo mais. Em que situações você entende que poderia-se, por exemplo, contratar, mesmo que por tempo determinado? Existe alguma situação que a Santa Casa poderia fazer isso, ou você nunca viu isso acontecer? Eu vou ser franca, eu não entendo muito da questão de contratação. Mas eu entendo que poderia, talvez, ser feito por contrato CLT. Acredito eu, né? Via prefeitura, no caso. Não, pela Santa Casa, né? Mas eu não entendo, eu vou acabar falando alguma coisa que eu não entendo profundamente sobre o assunto de contratação. Mas que não poderia ser feito um concurso através deles, porque foi para a UBS. Isso se eu não me engano, né? É uma coisa assim muito confusa.
Não foi nem para trabalhar e no na Santa caso, Casa estão em si, sendo, né? estão sendo contratados apenas funcionários para trabalhar em órgãos que são geridos pela prefeitura. Isso. Nenhum desses órgãos, tipo o UBS, é gerido pela Santa Casa Isso, também, né? É bem confuso o que foi feito, né? Até para a gente tentar explicar, se fossem coisas distintas, se fosse para trabalhar na Santa Casa, poderia, acredito eu, que pela CLT. Mas foi um concurso da Santa Casa, um processo seletivo da Santa Casa para contratar para ir para a UBS, faz um rolo, né? É totalmente descabido. Não vejo nesse ponto, não teria que ser assim. Isso eu tenho certeza, porque está sob intervenção do município. Entendi. Por hora, tô satisfeita, Você entende, presidente. então, que isso aí caracteriza, então, a burla ao concurso público? Eu entendo que sim. Que seria a forma correta para se ser contratado pela prefeitura, né? Eles fizeram até o processo seletivo, mas fizeram da forma errada. Não poderia partir da Santa Casa para contratar para a UBS. Foi um caminho errado, foi uma forma incorreta de se fazer. No momento, estou satisfeita, senhor presidente. A doutora teria mais alguma consideração? Não. Então a gente agradece a oitiva, a gente dá por agradeço. encerrado e Obrigada pela agradeço atenção. novamente também por ter aceito a convocação e ter prestado esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada e boa tarde, Ingrid. Obrigada, boa tarde.